5 ETFs para você investir para a vida toda. No vídeo de hoje, vamos falar sobre um dos melhores instrumentos financeiros que já inventaram para a pessoa física investir, os ETFs. A maioria dos gestores profissionais ativos enfrenta um grande desafio ao tentar superar os índices de mercado. Pesquisas mostram que muitos deles não conseguem bater os índices, como o S&P 500, especialmente quando consideramos as taxas envolvidas. Por isso, muitos investidores estão preferindo fundos passivos, que simplesmente replicam o desempenho de algum tipo de índice, oferecendo uma alternativa mais econômica e muitas vezes mais lucrativa no longo prazo. E é aqui que entram os Exchange Traded Funds, os ETFs, que são fundos de investimentos negociados na bolsa que oferecem uma maneira acessível e eficiente de investir em uma ampla gama de produtos no mercado financeiro, principalmente em setores e ativos com custo muito baixo. Mas é claro que a escolha dos melhores ETFs para se ter em carteira depende de uma série de fatores, incluindo seu objetivo de investimento, horizonte de tempo e tolerância a risco. E foi justamente para isso que eu resolvi gravar esse vídeo, pois existem ETFs que se destacam por sua performance histórica, diversificação e custo baixo que vocês podem investir para o resto da vida de vocês. Começando pelo quinto fundo da nossa lista que oferece exposição global, o famoso ETF VT, também negociado aqui no Brasil com o código WRLD11. O VT investe em praticamente todas as empresas de capital aberto do mundo, empresas localizadas tanto em países desenvolvidos como em mercados emergentes. Para formar sua composição de empresas, ele segue o índice FTSE Global All Cap Index. Ele foi criado em 24 de junho de 2008. O VT possui atualmente 38 bilhões de dólares sob gestão, distribuídos de uma forma diversificada em mais de 9.700 empresas em todos os lugares do mundo. Esta diversificação geográfica e setorial busca mitigar os riscos específicos de cada mercado, oferecendo um portfólio bem abrangente para quem investe no VT. Apesar do fundo possuir uma metodologia neutra, seu maior peso está em empresas de grande porte e de crescimento, que acabam tendo uma relevância maior por conta do seu valor de mercado. Um ETF com estratégia neutra, para quem não sabe, é aquele que procura investir em um número amplo de empresas, buscando uma performance na média de mercado. E claro, é importante que ele seja de baixo custo. Entre as principais empresas que estão dentro do VT, nós temos a Microsoft com uma alocação de 3,76% no momento que eu gravo esse vídeo, seguida pela Apple com 3,41% e Nvidia, a queridinha do mercado, com 3,17%. Essas três gigantes de tecnologia juntas representam um pouco mais de 10% do índice, refletindo sua importância e influência no mercado global, principalmente no setor de tecnologia. Já as 10 maiores participações do VT somam uma parcela significativa do índice, representando cerca de 19% do total, bem relevante. O fundo possui uma carteira diversificada em diversas regiões ao redor do mundo, mas com concentração relevante de 64,5% em empresas localizadas na América do Norte, principalmente nos Estados Unidos, mostrando a relevância do mercado americano no mercado de capitais mundial. E falando em mercado americano, vamos para o quarto colocado da nossa lista, o ETF IJS, que oferece exposição às empresas baratas e de pequeno porte lá dos Estados Unidos. O fundo seleciona ações utilizando como referência o índice S&P Small Cap 600 Value. Ele foi criado em 24 de julho de 2000 e atualmente possui sob gestão quase 7 bilhões de dólares e 459 empresas de pequeno porte em sua carteira. O IJS possui 100% de alocação em small caps, que são empresas ali em torno de 3 bilhões de dólares, com algo em torno de 59% do fundo em empresas consideradas de valor. Isso acontece porque o fundo investe com base no índice que possui estratégia específica de dois fatores: o fator valor, que são empresas baratas, e o fator tamanho, que são empresas de pequeno porte.
Dessa forma, o IJS é bem diversificado, com as principais empresas presentes em portfólio sendo bem distribuídas em termos percentuais, garantindo uma diversificação equilibrada dentro do fundo. Assim como há uma diversificação importante de empresas, o IJS possui dentro da sua carteira uma parte bem diversificada quando a gente fala de setores da economia americana, mas existe sim uma certa concentração, principalmente no setor financeiro, representando 24% do total. Investir no ETF JS pode ser uma ótima ideia se você quer diversificar e apostar no crescimento de pequenas empresas americanas que podem estar subavaliadas, já que historicamente elas têm entregado um bom desempenho e muitas dessas empresas ainda pagam dividendos. E continuando no mercado americano, mas agora falando de mid-caps, vamos para o terceiro ETF da nossa lista, o IJJ. Ele foca em empresas de médio porte nos Estados Unidos que estão também subavaliadas, assim como o IJS. Ele usa como referência o índice S&P Mid Cap 400 Value, selecionando ações consideradas baratas e de médio porte, diversificando também os investimentos em várias empresas e setores. O IJJ garante uma boa distribuição das empresas que estão dentro dele em termos percentuais. Ele proporciona uma diversificação relativamente equilibrada, com nenhuma empresa representando ali mais do que 2% do seu patrimônio. Entre as empresas do portfólio temos companhias de vários setores, cada uma representando uma pequena parte do total investido pelo fundo. Apesar dessa diversificação, o setor de serviços financeiros aqui também é bem representativo, com 23% do total. Só para a gente contextualizar por que a gente está falando tanto de fundos americanos. No século XX, a economia americana passou por várias fases, desde o domínio das siderúrgicas e petrolíferas, até a era das empresas de tecnologia e, recentemente, em 2008, a crise do subprime. Essas mudanças mostram a importância de diversificar o portfólio e como o mercado americano tem sido sólido e adaptável, se reciclando no longo prazo. Por isso que o mercado de capitais lá é tão forte. Portanto, investir no IJJ é uma boa opção, porque ele oferece uma combinação de potencial de crescimento, valorização de empresas subavaliadas e diversificação em setores variados, o que pode aumentar relativamente a segurança caso você, claro, faça uma carteira diversificada, e isso traz sim uma boa chance de retornos acima da média no longo prazo. Agora, chegando no nosso top 2, vamos falar sobre um ETF que está ligado ao avanço tecnológico, o ETF QQQ. Diferente do Brasil, onde a gente tem a B3 como única bolsa de valores, lá nos Estados Unidos existem algumas delas, principalmente a Bolsa de Nova York, a Nasdaq e a Cboe, que é uma bolsa mais voltada para a parte de derivativos. Dentro desse contexto, para você entender, o QQQ investe nas 100 principais empresas não financeiras que estão listadas na bolsa Nasdaq. E aí ele utiliza para isso como referência o índice Nasdaq 100. Fundado em 1998, o QQQ é um dos ETFs mais negociados do mundo e ele tem tido uma das melhores rentabilidades históricas recentes também. Ele possui 101 empresas em seu portfólio e cobra uma taxa de administração em torno de 0,20% ao ano. Entre suas principais participações estão as gigantes de tecnologia como Apple, Microsoft e Nvidia, que juntas representam uma parte bem significativa do índice. O QQQ ele é um pouco concentrado nos setores que mais performaram na última década, principalmente em tecnologia, com 52,6%. Serviço de comunicação em segundo lugar com 15,3% e consumo cíclico 12,6%. É uma concentração relevante. Apesar do seu bom histórico recente em termos de performance, existe uma concentração, uma volatilidade e um risco embutido nisso. Além disso, existe uma alternativa ao QQQ que muita gente não conhece, chamada QQQM. Ambos os fundos, o QQQ e o QQQM, investem no mesmo índice e têm portfólios similares. É que o QQQM foi criado para ser mais acessível e de menor custo, atraindo investidores de longo prazo que querem minimizar as despesas relacionadas às taxas para poder lá no futuro ter uma rentabilidade um pouco melhor.
Investir nesses ETFs pode ser uma excelente opção para quem quer se beneficiar do crescimento das maiores empresas de tecnologia do mundo, com uma gestão bem eficiente. Agora chegamos ao nosso top 1 da nossa lista e para sair do óbvio, vamos falar sobre um ETF um pouco diferente, o VTI. Normalmente, o principal ETF que todo mundo pensa em ter em carteira é o VO, que rastreia o SP500 e investe nas 500 maiores empresas do mundo. Eu já falei muito sobre ele aqui no canal e, obviamente, ele é um bom ETF para ter em carteira, se não o principal. Mas como já falamos muito sobre ele, hoje eu quero focar num ETF um pouco desconhecido, que é o VTI, que oferece uma abordagem um pouco mais ampla. Para você que não conhece o VTI, ele investe em praticamente todas as empresas negociadas nos Estados Unidos, desde as grandes empresas, as maiores corporações, até as pequenas empresas. Isso significa que ao investir no VTI, você está comprando uma fatia de todo o mercado de ações dos Estados Unidos, que proporciona uma diversificação bem interessante. Ele rastreia o índice CRSP US Total Market Index e cobre aí cerca de 4.000 empresas. Fundado em 2001, o VTI é conhecido por suas baixas taxas de administração, que são apenas de 0,03% ao ano. Então isso torna ele uma opção muito econômica para os investidores. Entre as suas principais participações, como não poderia deixar de ser, estão Apple, Microsoft, Amazon, Google, Nvidia, Facebook e por aí vai, as principais empresas de tecnologia, assim como o VO. Mas ele também inclui empresas de diversos outros setores, proporcionando uma exposição bem ampla e equilibrada. Investir no VTI pode ser uma boa opção para quem busca uma ampla diversificação, como eu já falei, e quer participar do crescimento como um todo do mercado de ações dos Estados Unidos. Com suas baixas taxas e vasta cobertura, ele é uma escolha inteligente para qualquer carteira de investimentos. Bom, pessoal, então é isso. Esse foi o top 5 ETFs para investir para toda a vida. VT, IJS, IJJ, QQQ e VTI. Eles combinam uma performance histórica, diversificação e baixo custo e podem ser utilizados um com o outro ali dentro de uma carteira. O VT oferece exposição global, o IJS foca em pequenas empresas americanas de baixo valor, o IJJ investe em médias empresas também subavaliadas e o QQQ está mais ligado ao avanço tecnológico com grandes nomes da Nasdaq. E por fim, o VTI cobre praticamente todo o mercado de ações lá nos Estados Unidos. Mas é importante, pessoal, vocês entenderem que isso aqui é um conteúdo didático, tá? São ótimas opções, mas vocês precisam fazer a própria pesquisa de vocês e entender qual que é o perfil de cada um de vocês, entendendo principalmente de maneira macro como a carteira de vocês vai ser estruturada. Se você quer aprender a investir no exterior de maneira inteligente para ter renda passiva em dólar, não se esqueça de se inscrever no canal para ficar por dentro de todos os conteúdos que a gente traz aqui semanalmente sobre o mercado global, deixar o like no vídeo se você curtiu essas 5 opções de ETFs e ativar as notificações para receber de bate-pronto quando a gente postar alguma coisa aqui no canal. Tamo junto, pessoal, um grande abraço. Eu vou deixar esse outro vídeo aqui no card para vocês entenderem um pouquinho mais sobre ETFs que pagam dividendos. Tamo junto, a gente se vê lá.